desde que eu me entendo por gente. Minha história desde sempre, desde que sou criança, desde que iniciei minha trajetória profissional, todos os dias da minha vida têm sido vividos aqui no Museu Casa de Portinari, como profissional, como brodowskiana, em todos os sentidos. A ligação com o museu, ela é muito forte. Eu nasci no ano de 1970, mesmo ano que o museu foi criado. Então, os meus passeios de infância eram realizados aqui na Casa de Portinari. Bom, eu tenho vários vínculos com o museu, primeiramente como gestor. Então, para mim é um privilégio estar na direção do Sistema Estadual de Museus de São Paulo, nesta homenagem dos 50 anos de Portinari, representar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, representar o governo de São Paulo, em especial a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico. Olha, a história com a ligação com o museu é uma ligação de família. Eu acho que tem 3 gerações, contando dos meus sobrinhos 4, porque meu avô foi o melhor amigo do Portinari. Olha, minha primeira vez nesse museu aqui eu era menino, ainda não era museu. 1966, um estudo no meio com a escola, a velha escola pública tinha dessas coisas, né? Viemos de São Paulo até aqui e então percorremos alguns lugares interessantes da região e o nosso professor de artes fez questão absoluta que nós viéssemos até Brodowski, né? E essa casa estava fechada. O professor levou um tempo até conseguir a chave da casa e aí nós entramos e ele foi nos explicando a importância do Portinari. Isso foi a primeira vez e ficou uma impressão fortíssima para mim. A minha história é que uma vez eu estava jogando bola, jogando futebol, tal, brincando, né? E o Candinho me chamou ali, me pôs ali e fica com a mão assim, fiquei com a mão, tá? Aí ele me retratou. Aí falou, Morando, pode sair, pode ir brincar. Isso levou uns 20 minutos mais ou menos. Sempre que o Portinari vinha de suas férias do Rio de Janeiro, eles se encontravam, eles trocavam correspondência, eles acompanharam o desenvolvimento de vida de um e de outro. Isso, de alguma forma, se projetou na minha mãe, que foi secretária da Cultura de Brodowski umas 2 ou 3 gestões. Durante os 40 anos de carreira da Lúcia Silveira, ela que ajudou a estruturar a cultura na cidade. Eu acho que isso, de alguma forma, atravessa a geração e o museu ele é um elemento chave, né? Em 88, eu conheci a Angélica num seminário lá em São Paulo, um pequeno curso que eu dei lá, e ela me falou desse museu. Eu já sabia da existência do museu, né? E vim para examinar, para ver a situação dos murais. No ano seguinte, então, nós fomos contratados, eu e um colega, José de Anchieta Cardoso, fomos contratados para trabalharmos, fazer um serviço de restauração, de conservação em vários desses murais. Estabeleceu uma ligação muito grande, né? Naquele tempo os recursos para os museus eram bem mais escassos e a gente vinha conforme podia, conforme arranjava lá uma verbinha, alguma coisa, a gente vinha e depois com a mudança toda, a evolução toda da política dos museus públicos do estado de São Paulo, nós estamos indo com maior frequência. Até que em 2011 nós assinamos um contrato já com a Campo Portinari, então, para a implantação de um plano de conservação do acervo. Em 2013 e 2014 nós estivemos presentes dando um apoio, uma assistência ao trabalho de restauro das edificações aqui do museu. E também interviemos novamente em alguns murais, já mais profundamente. Eu acho que Brodowski é o Museu Casa de Portinari, o Museu Casa de Portinari está em Brodowski, acho que são coisas indissociáveis. Acho que Brodowski representa o museu representa Brodowski, acho que é uma história que não se separa. E estamos preparando também um grande projeto
para a restauração da capela da Nona, onde em 1993 nós fizemos uma intervenção limitada, sabendo já das limitações tecnológicas que nós tínhamos na época, né? E que hoje não existem mais. Felizmente nós temos já o apoio dos cientistas da conservação, que agora já existem no país, os especialistas, né? Então, em conjunto em colaboração, né, com o Instituto de Física da USP e com os próprios pesquisadores do Museu Casa de Portinari, né, que vem obtendo muito mais dados históricos do que se conseguia naquela época, nós estamos elaborando um grande projeto, um projeto bastante ambicioso, de uma restauração, pode-se dizer, high-tech, né? Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que aqui é desenvolvido, um trabalho de referência na área de museologia, e pessoalmente também tenho uma ligação afetiva com o museu desde que o conheci. Um museu que realmente encanta pela capacidade que tem de emocionar, de mostrar não só a memória do Cândido Portinari, mas também de alguma forma testemunhar o encanto da pequena Brodowski. Eu fiquei pensando nas dimensões que esse museu tem, né? E fiquei olhando para essas casas aqui, fiquei pensando, puxa vida, começou com uma casinha pequenininha ali na frente, modesta, assim como começou com um casal de jovens imigrantes, né, que se encontraram e casaram e cresceram, fizeram uma família, e a casa foi crescendo também, a cidade foi crescendo também, né? Então o museu foi crescendo também. Tudo tem esse mesmo viés. Mas você sabe que a minha mãe vinha aqui com a dona Domingas fazer crochê, tricô. Aí a dona Dominga me punha um tapetão assim, a hora que eu me dava sono, ela falava, deita aqui. A hora que a minha mãe ia me chamar, aí ela ia embora. Lembro de alguém que era aparentado da família, ou que frequentava a casa antes dela ser museu, que falou da existência de um mural ali no salão, de muitos anos depois, nós viemos a descobrir realmente aquele mural que mais tarde foi identificado como sendo de Quirino Campo Fiorito, né? Eu lembro do seu Zé Portinari, aliás Antônio, mas apelido Zé Portinari, irmão do Cândido, né? Nos contando de como ele havia removido aqueles 3 pequenos murais que estão ali no salão, que ficavam no corredor do banheiro antigamente, na baixa altura. Hoje, nessa comemoração de 50 anos, a gente vê um museu com um potencial muito grande, que já fez muito pela memória do seu patrono, mas ainda há muito que se fazer. E o bacana de tudo isso é que esse processo de trabalho, né, dentro de um museu, ele não tem fim. Isso aqui é um monumento nacional. Isso é muita coisa. Isso significa muito, ser um museu, um monumento nacional, né? Muito mais do que a honra para a cidade de Brodowski, muito mais do que a emoção que isso nos causa, né? Isso fala da nossa nacionalidade, isso fala da nossa identidade cultural. Mas nós, da Secretaria, que temos que homenagear o museu, a sua administração, a sua equipe técnica, uma equipe muito capacitada, que constantemente se qualifica, continuadamente, através aí da Angélica Fabre, que tem um carinho, um cuidado muito grande do ponto de vista da gestão museológica mesmo da instituição. E acho que nesses 50 anos que o museu está comemorando, ele tem cumprido brilhantemente, às vezes enfrentando dificuldades tremendas, graças à garra do pessoal do museu e da população de Brodowski que os apoia, né? O museu vem cumprindo cada vez melhor a função básica de um museu, que é ser um centro de produção e difusão de conhecimento. Essa comemoração dos 50 anos representa um momento ritual, porque justamente nessa comemoração a gente vai ceder em comodato a coleção Família Almeida, né, que são 30 anos de jornais, meu avô era jornalista, e nesse jornal tem todo o legado cultural da cidade, da nova cidade, do vilarejo de Brodowski,
como também tem muitos registros sobre a carreira do Portinari, sobre essa relação de Brodowski com a cidade, através da grande amizade que ele tinha com meu avô. Também, do ponto de vista da sua gestão, e aí nós temos o Luiz Antônio Bergamo como diretor e todo o conselho da Arcano Portinari, que acompanha enfim, a aplicação dos recursos do Estado. Então, na verdade, mais eu me sinto na obrigação de homenagear a equipe do museu nesses 50 anos do que receber a homenagem. O museu ele é a fonte da cultura da cidade, né? Ele é a fonte de toda a representatividade internacional de Brodowski, né? Se existe um legado de Portinari como um dos maiores pintores do mundo, se existe esse legado, a preservação desse legado e a atualização desse legado é a função do museu. O museu é quase Portinari. Significa uma trajetória incrível, uma trajetória feita de alegrias, de conquistas, de dissabores, e significa principalmente celebrar, né, os 50 anos, mas significa olhar para frente e projetar os próximos anos para que o nosso museu esteja sempre no coração das pessoas, seja sempre fazendo a diferença e tendo uma relevância e um impacto social. A Secretaria tem um papel fundamental no sentido de garantir os recursos para que o museu possa ter essa qualificação, essa atuação qualificada, mas se não fosse a qualidade dessa equipe, a atenção, o carinho e o compromisso de todos os membros da equipe, esses recursos não seriam tão bem aproveitados como são. E eu acredito que oportunizar a cultura para a população é uma forma de contribuição muito rica que o museu, né, um legado aí que o museu deixa para as futuras gerações. Um museu que completa 50 anos representa, de fato, algo muito expressivo nas políticas públicas de preservação da memória. Não apenas pela relevância do artista que aqui é homenageado, o Cândido Portinari é, sem dúvida, se não o maior pintor brasileiro, também é um dos maiores pintores, dos maiores artistas do século XX, reconhecido mundialmente. Não é por menos que ele tem sua obra na sede da Organização das Nações Unidas. Então, pela relevância do artista, pela relevância do trabalho que aqui é desenvolvido, esse é de fato um momento a ser celebrado, 50 anos de políticas públicas de preservação da memória. Mas muito mais do que isso, ele faz com que os momentos, né, de socialização entre todas as pessoas aconteçam de uma forma gostosa, prazerosa e enriquecedora. É uma experiência que a pessoa vai levar para sempre em seu coração, certamente.